bem, agora vamos às próximas camadas. A segunda camada, a terceira e a quarta, tá bom? Então vamos lá. Nós definimos que na primeira camada nós acrescentamos ao contorno do quadril mais 16 centímetros, ok? No meu caso, contorno do quadril são 104 centímetros, ok? Aos 104 centímetros eu acrescentei 16, para que no contorno do quadril ela ficasse com 1,20 m, ok? Então, a primeira camada ficou o contorno do quadril, que era 104, não esquece de converter para as tuas medidas, ok? Ficou 104 mais 16 centímetros, igual a 1,20 m de contorno. Para fazer a primeira camada, nós utilizamos do molde base de saia, frente e costas. A transformação já está feita. Agora, para as seguintes camadas, nós não vamos mais utilizar o molde base de saia. Nós faremos apenas retângulos. Retângulos com a mesma medida na parte de baixo e na parte de cima e laterais, ok? A altura desses retângulos já está definida. Definimos quando nós dividimos a altura da saia pelo número de camadas, ok? Isso já foi dividido. Agora nós vamos definir o comprimento de cada camada, ok? Lembrando que nós vamos trabalhar com meio molde, porque senão na última camada ela tem 2,40 m, nós não vamos fazer um molde de 2,40 m, ok? Nós vamos usar metade dele. Então vamos lá. Primeira camada, ok? Contorno do quadril mais 16 centímetros, ela vai ser uma saia que não vai ficar tão larga. Você pode trabalhar isso depois que você souber trabalhar o molde, conhecer das medidas um pouco, saber o resultado que dá essa variação de medidas, tá bom? Então, a primeira camada, contorno do quadril mais 16 centímetros, igual a 1,20 m, ok? Como já disse, nós acabamos de fazer essa transformação. Agora, a segunda camada vai ser os 104 centímetros do contorno do quadril mais 56 centímetros. Observe que entre a primeira camada e a segunda há uma diferença de 40 centímetros, ok? E nós vamos manter essa diferença até o final da última camada, tá bom? O molde vai ficar com 160 centímetros, ou seja, 1,60 m, ok? Agora, para a terceira camada, continuamos da mesma maneira, ó. Contorno do quadril. Então, terceira camada, 104 centímetros, contorno do quadril, mais 96 centímetros. Olha a diferença, de 56 centímetros da segunda para a terceira, 96, são de 40 centímetros. Então, a nossa terceira camada ficou contorno do quadril mais 96 centímetros, igual a 2 metros, 200 centímetros no caso, tá? Agora, quarta camada, quarta e última camada. Continuamos partindo do contorno do quadril, ok? Agora vai ser 104 centímetros, no teu caso, a tua medida, mais 136 centímetros, tá? Isso vai dar 2,40 m, 240 centímetros. Observa que a nossa última camada ficou com 2,40 m de tecido, tá? Como comprimento. Eu não preciso fazer um molde com 2,40 m. Eu vou dividir todos eles por 2, segundo, terceiro e quarto, ok? Então, vamos lá. Vou dividir 1,60 m por 2, tá? 1,60 m dividido por 2 vai dar 80 centímetros. 80 centímetros. A terceira camada deu 200 centímetros, ou 2 metros. Eu vou dividir por 2, ok? Que acaba dando 100 centímetros, ou 1 metro. Tá? E a quarta camada deu 240 centímetros, ou 2,40 metros. E dividindo por 2 fica 1,20 m. Ok? Então, o meu molde vai ter como comprimento primeira camada com 80 centímetros
Altura, aqueles 26,25 centímetros que nós definimos lá no começo, tá? Terceiro molde vai ter 100 centímetros, ou 1 metro no caso. E o quarto molde, dividido por 2, 120 centímetros, ou 1,20 m, tá? Nesse caso, como todos eles têm a mesma medida de largura, nós não vamos fazer 3 moldes em separados. Nós vamos utilizar o mesmo molde para fazer os 3. Como que a gente vai fazer isso? De forma simples. Vamos lá. Não esqueça, ser fiel às tuas medidas, tá? Principalmente na largura, porque se você aumentar ou roubar um pouquinho nessa confecção do molde, você vai estar aumentando o comprimento dessa saia ou até diminuindo. E nós não queremos isso, nós queremos exatidão, ok? Então vamos lá. Então vamos lá, vamos trabalhar primeiramente a largura, tá? Eu vou pegar esse comprimento total do meu papel, aqui da minha folha, e vou marcar fora a fora nele a largura que nós determinamos no início do vídeo, tá? Que é 26,25 centímetros, tá? Aí você converte para a medida que deu o teu resultado, o resultado do teu cálculo, ok? Fiz essa marcação fora a fora. Agora eu vou fazer uma reta unindo esses pontos para formar a largura, de uma camada da minha saia. Agora com essa marcação eu tenho exatamente a largura de uma camada da minha saia, que é de 26,25 centímetros. Agora, sabendo que eu vou trabalhar com meio molde, tá? Com metade de um molde. Não é um quarto, é metade. Essa parte é metade do molde, tá? A gente vai cortar o tecido dobrado somente, ok? A primeira camada, ela ficou com 80 centímetros. Então, a gente vai marcar 80 centímetros nesse molde. Porque ao abrir o tecido, ele vai ficar com 1,60. Vou unir um ponto ao outro. Isso daqui é a primeira camada. Ó, já vou anotar, ó. Primeira camada. Ok? Primeira camada. Vou pegar outro papel, fazer outro molde, um segundo molde? Não. Aí tá a sacada. Sabendo que a largura das 4 camadas são iguais, eu vou utilizar o restante desse molde aqui. Primeira camada vem até aqui. Agora, a segunda camada, ela é um pouco maior que essa. Mesma largura, porém um comprimento um pouco maior, tá? A primeira camada, ela tem 80 centímetros, ok? Sentido do fio é essa linha da parte de baixo ou da parte de cima. Já vamos anotar. Fio, ok? O corte dela é um corte dobrado uma vez, ok? Agora vamos ao segundo molde. O segundo molde, perdão, essa não é a primeira camada, essa daqui é a segunda camada. A primeira camada nós já fizemos com a transformação do molde base de saia, tá bom? Então essa é a segunda camada, no caso ela é a primeira camada cortada em retângulo, tá? Mas ela é a segunda camada que nós posicionamos na saia, tá bom? Então vamos à terceira camada. Ó, terceira camada. A terceira camada ficou com 200 centímetros, porém nós dividimos por 2, porque nós vamos trabalhar com tecido dobrado, lembra? Então, nós dividimos por 2, deu 100 centímetros, ou seja, 1 metro. Então, eu vou pegar a partir do começo aqui da nossa folha, do nosso molde, e vou marcar aqui 100 centímetros, ok? 100 centímetros. E na base de baixo, 100 centímetros. Vou vir aqui novamente
Aqui. E aqui ficou a nossa terceira camada. Corte dobrado uma vez, sentido do fio da mesma forma, tá? Agora vamos usar a quarta camada. Quarta e última camada. A quarta e última camada, ela ficou com 2,40 m o total, tá? Mas nós dividimos por 2 e ela ficou com 1,20 m, tá bom? Então, nós vamos fazer 1,20 m aqui. A partir do começo, aqui do começo de todas as outras duas, a partir do começo de todas as outras duas camadas. Aqui, aqui, direção. A partir daqui até o final, marquei 1,20, tá? Na parte de baixo também, marcar 1,20. Observa como ficou, tá? Eu fiquei com 3 moldes no mesmo molde, tá? Agora eu vou recortar. Se você achar necessário, faça a marcação aqui, ó. Fio, fio, tá? Faça a anotação de quanto que é essa medida aqui. Essa daqui ficou com 100 centímetros. É referente ao molde, não ao total da saia. É só fazer para saber o total. Para saber o total é só você fazer vezes 2. 80 vezes 2, 1,60. E nessa última aqui ficou com 120 centímetros. 120 vezes 2, 240, que é o total. Então agora a gente vai recortar esse molde e dobrar ele nas determinadas marcações para que a gente possa cortar depois tranquilamente o tecido sem erro. Observe que nós ficamos com 3 moldes em um. A chance de um molde dar diferença para o outro é 0. Todas as camadas ficaram com a mesma largura. Então, temos que só ter muito cuidado na hora de fazer a margem de costura, tá bom? Agora, você vem aqui na primeira camada, dobra. Dobrou. Vou cortar a segunda camada? Vou cortar com o molde dobrado com a medida da segunda camada. Vou cortar a terceira camada? Vou cortar ela com a medida da terceira camada. Agora eu vou cortar a quarta camada? Vou cortar com o molde aberto com a medida da quarta camada. Bem simples, viu? E economizamos papel. Ok? Agora vamos fazer o cós dessa saia. Agora nós vamos fazer o cós dessa saia, tá bom? O cós dessa saia é simples, é um cós reto. Eu quero esse cós com 3 centímetros de largura. Como esse cós já é estreito, eu vou acrescentar em todas as laterais a margem de costura. Portanto, quando eu colocá-lo no tecido, eu já vou recortar ao redor com a margem de costura inclusa, tá? E é importante você anotar isso no seu molde, tá bom? Detalhe muito importante, não vou pôr transpasse nessa saia, ou seja, ela não terá botão na parte de cima, tá? Eu vou finalizar ela com o zíper. Caso tu queira colocar o transpasse, não esquece de acrescentar o valor do transpasse para cada lado. Se teu botão é de 3 centímetros, tu vai acrescentar 6 centímetros à medida do teu cós. No meu caso, que não vai, eu não vou colocar, ele vai finalizar com o zíper, que eu acho mais discreto, tá? Então ele não vai nenhum, então ele tem que finalizar com o mesmo valor que tem a cintura da saia, ou seja, o contorno da cintura, sem folga nenhuma, ok? Então vamos lá. Detalhe, precisa ter a margem de costura, tá? Então vamos lá, eu quero o meu molde com 3 centímetros de largura, ele é um molde dobrado, então eu preciso colocar 6, porém, 1 centímetro de cada lado de margem de costura, 8 centímetros, tá? Vamos revisar. Eu quero o meu molde com 3 centímetros,
de largura. Ele é dobrado, então eu preciso de 6 centímetros para esse molde, mais 1 centímetro para cada lado de margem de costura. Resulta em 8 centímetros, tá? Se você quiser fazer um molde com 2 centímetros, 2 dobrado ele fica 4, mais 1 centímetro de cada lado para a margem de costura, dá 6, tá? E assim sucessivamente. Dependendo de cada medida que tu quiser pôr no teu molde, no cos, tu tem que acrescentar essa medida da margem de costura, tá? Tô falando porque é bem mais fácil na hora de cortar o tecido, por se tratar de uma peça estreita, tá bom? Então vamos lá. Para o comprimento, eu vou utilizar o contorno da minha cintura mais 2 centímetros, 1 centímetro para cada lado de margem de costura. E como largura, relembrando que o meu cos, ao ser finalizado, tem que ter 3 centímetros de largura. Então, o molde vai ter 8 centímetros. Margem de costura, tanto nas laterais quanto em cima e embaixo, ok? O sentido do fio pode ser tanto a linha de cima quanto a de baixo, pois é um cos reto. O corte dele é uma vez simples, ok? Agora está finalizado o nosso molde de saia de camadas. Vamos ao próximo vídeo.